noite a todos. Boa noite. Amém? Amém. Hoje nós vamos dar a continuidade dessa apostila que estamos falando da vida de Davi. Hoje nós vamos estar falando sobre também a amizade, né, que ele tinha muito grande. Não só Davi tinha amizade com Deus, segundo o coração de Deus, mas também tinha um amigo que era de quem? Você sabe qual era o amigo também que Davi tinha? Sim. Quem era? Jonathan. Exatamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho, já abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Já deixa o versículo marcado ali. 1 Samuel 18. O tema é este. A alma de Jonas se ligou com a alma de Davi. 1 Samuel 18:1. Já anota aí. Conectado hoje é 1 Samuel 18, versículo 1. 1 Samuel Isso, 18. 18. Bota a Bíblia no celular. 18 quê? 18. Aqui, ó. Se você quiser aqui, ó. 18. Hoje só pra vir aqui nessa chuva tem que querer muito, gente. Gente, olha, eu peguei essa chuva. Não? Eu e o pastor. Viemos correndo. Eu tive que tirar a sandália do pé porque eu queria andar pra cima. O morro estava descendo eu pra baixo. E eu tirei o chinelo. A sandália escorregando a dela. Então, 18, versículo 1. Quem pode ler? Eu vou ler o primeiro. O primeiro. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha só que amizade pura e verdadeira e sincera. No dia de hoje, será que pode existir, Ana Clara, uma amizade assim, na sua opinião? E na sua, João? Na sua... Laborador Ismael, meu filhão, vamos lá. Na minha opinião, sim. Mas vamos lá, depois vocês vão ter as atividades, perguntas e respostas. Vamos lá. Vivendo esse tempo, do que o João acabou de ler, essa amizade, ela não havia interesse, nem conveniência, nem troca, mas vivia eles numa sinceridade. Hoje é muito complicado, mas é possível. A Bíblia diz que nos mostra esse modelo de amizade que é raro, profunda e espiritual. Davi e Jonas. Essa amizade não nasceu de vantagem, não foi por status, não foi por interesse político, foi uma ligação de alma aliada, propósito com Deus. Havia essa amizade, ó. Às vezes você vê uma amizade que é tão unida mesmo de verdade. E foi Deus que uniu o propósito. Quando Deus une o propósito, ninguém para, ninguém vai interromper. A não ser se a própria pessoa querer. Porque tem amizades aí, que você, não sei se você já viu, que era totalmente unido, hoje nem se fala. Se davam bem, andavam juntos, dormiam na casa uma da outra, um do outro. Mas hoje em dia nem se fala, porque não teve um propósito com quem? Com o Criador, que é nosso Deus. Aí diz assim, esse contexto da Bíblia que o João acabou de ler, de 1 Samuel 18:1, Davi ele tinha acabado de derrotar o Golias. E Jonas era filho de rei Saul. Quem era Saul? Quem sabe dizer aqui? Sabe quem era Saul? Tu sabe? Pode falar. Era o rei de Israel. Exatamente. E quem era o pai de Jonas? Saul. E Saul, ele começou o quê? A pensar. Você imagina, vamos lá. Você saber
Ele estava perdendo a ligação com Deus, Saul, ao ponto de perder de verdade. Mas o filho de Saul se uniu a Davi. Olha só como é que é as coisas. Quando é amizade, não tem essa de sangue, DNA. Ah, meu pai não fala com ela, você também não vai falar. Minha mãe não fala com ela, você também não vai falar. Não, aqui deixou bem claro que quando é um propósito de Deus, ninguém tem como interromper. Muito forte, hein? Aí diz assim, ó. Também fala de Saul, que era o pai de Jonas, e Jonas era herdeiro de Saul. Humanamente, Davi era uma ameaça. Davi era uma ameaça para Saul. E mesmo assim o filho dele não deixou de ajudar quem? Davi. Ele poderia chamar, tu é X9, hein? Tu tá contra teu pai, rapaz. Mas tudo Deus estava ali permitindo, porque Saul tinha perdido a visão. Então diz assim, ó, espiritualmente Jonas reconheceu Deus está com Davi. Então ele sabia que Deus não estava mais com quem? Com Saul. Não estava mais com o pai dele. Como é que ele ouviu o pai dele se o pai dele não estava mais com Deus? Então ele começou a dar o quê? Credibilidade e ajudar Davi. Ele ajudou Davi. Se tu não sabe, tu vai entender lá. Vocês todos vão entender aqui. Amém? Amém. Aqui começa a amizade ultrapassada. Ego, posição e medo. Tudo isso aconteceu. Estudo aqui está em 4 verdades. A amizade de Davi, a amizade que nasceu do Espírito e não há conveniência. Esse 1 Samuel 18:1 é a alma de Jonas estava ligada à alma de Davi. E está deixando bem claro aqui também, vamos lá para entender melhor, né? Fala de Jonas, tirou a capa que trazia e deu a Davi. E lá no versículo 4, teria como você ler, Ismael? Ele leu o versículo 1, você leu o versículo 3 e o versículo 4, que fala de Jonas e Davi. 3 e o 4. O 3 e o 4, versículo. 1 Samuel. E ainda. 1 Samuel 18, 3, 4. Jonas e Davi ficaram Jonas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonas tinha um grande amor por Davi. 4. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi, e deu também a sua túnica militar, a espada, o couro, ao arco, quer dizer, cinto. Eu vou explicar para vocês o que ele acabou de ler, qual o significado de hoje. Amém? Vamos lá. A capa representa a identidade real. Anotando aí. A capa representava, quer dizer, identidade real. A capa representava a identidade real. Conseguiu? Representava a identidade real. E aí agora vamos à espada. Eita, espada mesmo.
não fica, você para de escrever ele agora, já escreveram tudo? Não falei? Dá uma pausa aí e vou explicar. Você vê. Ele não mediu esforço. Ele deu o quê? Ele deu a capa que representava o quê? Identidade real. Uma identidade real, fidelidade. Eu sou contigo, você está comigo. Vamos andar junto com esse propósito. Identidade. Real lealdade. Aí vem, abaixo vem o quê? A espada. Bom, lá na frente todos vão ver que você é um guerreiro. E no futuro vão falar de você, Davi. Ele mostrou isso numa decisão de atitude que ele tomou e deu aquela capa para o Davi, o Jonas. Aí diz assim, ó. E deu mais o quê? Deu o cinto, que representa. O cinto representa Autoridade. quando uma pessoa sabe que aquela pessoa tem autoridade. Se você está em frente de alguém que tem renome, tem respeito, você está ali mais para ouvir do que ensinar. Você passa a ser o quê? Aluno. Aqui Jonas mostrou que estava sendo aluno de Davi. Ele mostrou humildade, eu estou aí para aprender, pode contar comigo. Então, quando a gente está em frente de uma autoridade, nós nunca pode tomar a frente ou achar ou fazer mais do que ele. Quem entendeu por aqui? Isso pode ser qualquer autoridade, seja do altar, seja do ato, seja até no termo político. Ele está falando, a não ser se ele falar, não é verdade, ou falar o seu nome, ou colocar você no assunto para você falar algo, ou responder algo. Então, hoje em dia, as pessoas estão atropelando muitos assuntos e terminam, às vezes, perdendo o quê? O foco. Aqui não acontece isso, não acontece? Acho que não. Aí vamos lá. Aí diz assim, paramos. Então, falamos de três coisas, né? Capa, espada, cinto. Jonas abre mão do trono a favor do propósito de Deus. Essa lição mostra que o amigo de verdade não compete. Ele celebra a vitória do seu amigo junto com Deus, na mesma fé e com o mesmo propósito. Vamos saber disso? Lá em Romanos 10. Achei. Se tu ver por aqui, ó, a tua Bíblia, quando tu estiver por aqui, tu vai achar mais rápido. A letrinha, tá vendo? Ó, Mas o Romanos, quê? Romanos, vamos aí, Romanos 10. Bota no capítulo 10. 10 não, 12 e 10, quer dizer, me desculpa. 12 e 10. Bacana. Pode ler então. Está muito pequeno? Ok. 12 e 10. É só o versículo 10 mesmo. Está muito pequeno? Não, quando eu vejo, Você está entendendo o estudo de hoje? Tá bom. Está entendendo? Esse aqui? Pode? amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, definindo em honra uns aos outros. Amém. Essa amizade aqui foi mostrado honra, foi mostrado amor por igual. Nenhuma mais, nem a menos. Porque havia o quê? Um respeito. Então aqui já deixou bem claro sobre essa amizade que Jonas e Davi tinham. E
Vamos lá. Amizade que protege o tempo de perigo. Será que tem? Amizade que protege em tempo de perigo. Lá em 1 Samuel 20 falamos sobre isso. Aqui vamos falar de Saul, que queria matar Davi. Jonas intercede, há uma alerta, arrisca a própria vida e enfrenta o próprio pai. Sobre 1 Samuel 20. Quem vai poder ler, ou quer que eu leio, ou vocês lêem a metade? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Eu poderia ler pelo celular, mas os internautas às vezes ficam de olho no sentido, a pastora fica lendo Bíblia de celular. Eu gosto também de Bíblia assim, mas às vezes uso também de celular, não tem problema nenhum. 1 Samuel 20, o quê? Isso. Mas tem que ser o primeiro. Ah, tu já tá ligadinha, né? É isso aí. Versículo 1. Vou ler sem parar, tá? Para vocês pegarem a visão rápida, para não falar que não foi explicado. Vamos lá. Diz assim, a amizade entre Davi e Jonas. No 20 já está o resumão. Diz assim, então, fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonas, o que fiz ele? Fazendo uma pergunta. Qual é a minha culpa? Outra pergunta. Qual é o meu pecado diante do teu pai que procura tirar minha vida? Outra pergunta. Só pergunta difícil, hein? Davi perguntando aqui, é o Jonas. 2. Ele respondeu, tal não suceda e não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequeno, sem primeiro me disser. Porque pois meu pai me ocultaria isto, não há nada disso. Quer dizer, se meu pai fizer qualquer coisa, antes de ele fazer, ele vai contar para mim. E se ele contar, o que eu vou fazer? Eu vou te avisar. Então, você vai estar protegido. Isso não vai acontecer. Pegou a visão? Ele quis dizer isso. Ele conversando aqui com Davi. Aí disse, no 3. Então Davi respondeu, enfaticamente fui bem saber que teu pai, da tua parte, achei mercê. Quer dizer, gostei disso. Ser sincero, honesto, você não vai me deixar na mão. Aí disse, pelo que disse consigo, não sabe isto, Jonas, para que não se entristeça. Que Davi tinha uma consciência que Saul era o pai. E não queria que Jonas ficasse o quê? Entristecido. E ele tomasse uma tamanha decisão de o pai ficar chateado. Claro que vai acontecer isso, o pai vai ficar. Entendeu? Aí diz assim, ainda estou no 3, tá? Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonas, apenas um passo entre mim e a morte. Olha só o que Davi disse para ele. Tão certo como Deus vive. Ele quis dizer que vai estar junto com ele. Nem a morte vai separar a nossa amizade. Ele quis dizer isso. Estarei sendo fiel a você até na tua morte. Nada vai separar o nosso propósito de Deus. Aí diz assim no 4. Disse Jonas a Davi,
Aqui, olha só. O que tu desejareis, eu te farei. Jonas perguntou a quem? Davi. Olha, uma pergunta atrás da outra muito difícil. No 5 disse Davi a Jonas: amanhã é a festa da lua nova, e que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer e não deixar-me aí. E escondei-me no campo até a terceiro da tarde. O pedido foi: me escondo. Aqui os adversários, meus inimigos não me encontram. Pediu para ele esconder ele. Aí no 6, se o teu pai notar a minha ausência, dirá Davi, me pedi muito que deixasse ir toda a pressa a Belém, a sua cidade, portanto, já fez lá o sacrifício, anula para toda a família. 7, versículo 7. Se disser assim, estará bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, saber que já é mal, está de fato determinado por ele. Aqui ele já deixou bem claro, bem declarado que ia ter guerra. 8. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em uma aliança no Senhor. E se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque quem me levaria a teu pai. Olha a ordem de Davi. Mas Jonas não ousaria matar Davi de jeito nenhum. Aí 9. Então disse Jonas, respondeu para ele: longe de ti tal coisa. Como dizer, no dia de hoje, Deus me livre de você morto. Eu quero meu amigo vivo. Vai para a batalha, vai guerrear, mas você não vai morrer. Ó, longe de mim isso, tal coisa. Eu vou te matar nada, tá doido? Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava, de fato, determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não declararia eu. Aqui ele está outra pergunta Jonas fazendo. Não declararia eu? 10. Perguntou Davi e Jonas. Um perguntando para o outro. Agora aqui é Davi perguntando para o Jonas. No 10. Quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? Que tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? 11 disse. Então disse Jonas a Davi: vem e saímos do campo, e sairá. Nenhum momento ele ficou contra Davi. Ele deixou bem claro aqui que mesmo que o pai dele falasse asperamente, desse uma bronca, ele não falaria onde estava Davi escondido. É muito forte isso, viu? A fidelidade deles aqui. No 12, alguém poderia ler? No versículo 12? O 12 diz assim: e disse Jonatas a Davi: ó Senhor Deus de Israel, sondando eu e meu pai, amanhã a esta hora, ou depois de amanhã, e eis quando houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, e não estou dizendo saber. Aí no 13 diz assim, ó, mas se o meu pai quiser fazer mal, faça com Jonas. O Senhor é o que está lhe a prover, senão tu
não lhe dizer, saber que não te deixar aí embora, para sigas em paz. E seja o Senhor contigo como tem sido com meu pai. 14. Se eu, então, ainda viver, porventura, e não usará para comigo a bondade do Senhor, para que não morra, 15. Nem tampouco contarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda contra o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Ao 16, que aqui fala? Assim fez Jonas. Jonas fez o que aqui, gente? Aliança. Com a casa de quem? Com a casa de Davi. Dizendo, vingue o Senhor o inimigo de Davi. Ele não se importou quem era inimigo de Davi. Ele disse que tinha que fazer o quê? Se vingar. Porque ele não queria saber se era o pai dele. Ele deixou aqui uma instrução para ele lembrar da aliança que ele fez com Davi e Davi fez com ele. E Davi vai levar essa história mais lá na frente. Ele foi fiel até o fim, Davi, com amizade com Jonas. Aí diz assim, Jonas fez jura e Davi de novo, pelo amor que lhe tinha, 17 que eu estou lendo. Jonas amava com todo o amor da sua alma. Se hoje um homem fala que eu te amo, o outro já fica achando meio esquisito, né? Mas aqui está dizendo aqui, ó, hoje em dia é muita maldade. Aqui está dizendo aqui, ó, Jonas amava Davi com amor de alma. 18. Disse-lhe Jonas, amanhã é a festa da lua. Perguntou por assim, porque teu lugar está vazio. E ao terceiro dia descerá apresentamente a ira para o lugar em que te escondeste no dia dos ajustes, e ficará junto à pedra de exílio. E tiraria ali 3 flechas, ao sinal que ele deixou. Atirarei ali 3 flechas para aquele lado, para quem atira ao alvo. 21. Eis que mandarei o moço e lhe direi. E Jonas, ele armou tudo, ele organizou tudo para proteger Davi. Vai procurar a flecha e eu disser ao moço, olha para a flecha, estão para cá em ti. Trazer então, vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terá paz e nada a que temer. Porém, se disser ao moço, olha que flecha está lá, para lá de ti, vai e te embora, porque o Senhor te manda ir. 23. Quando aquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. 24. Respondeu-se, pois Davi no campo, estava escondido, e sendo a festa da lua nova, pôs ali o rei à mesa para comer. Quem era esse rei? Saul. 25. Assentou-se o rei na sua cadeira e sentou, o costume. No lugar junto à parede, Jonas, já era o normal. De frente dele, o Adner, era o outro. E do outro lado de Saul, mas o lugar de Davi estava o quê? Vazio. E ali, que Saul estava já o quê? De olho. Ele ficou, um está ali, outro está lá, meu filho está ali, cadê o Davi? E Jonas já imaginava que o pai dele não ia o quê? Sentir falta de Davi. Mas sentiu. Então, aqui você vê o grau de amizade que Jonas tinha pelo Davi. Hoje as pessoas não estão tendo nem por ser humano, muito menos por Deus. O que eu estou querendo dizer? Eu tive que ler aqui para vocês entenderem a amizade deles, como começou. Amém? Amém. É até o 25, né? É até o 25. Parei aonde? 25. 25. Vamos ler o
26 para entender melhor. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, acontecer-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. 27. Sucedeu também o outro dia, segundo a festa da lua nova. O lugar de Davi continuava o quê? Vazio. Desocupado. Porque ele disse que ele ia esconder ele por quantos dias? Se não me engano, 3 dias. Já estava já o segundo aqui, ó. A segunda festa da lua nova. E Saul só observando que Davi não estava onde? No seu devido lugar. Então Saul a Jonas, seu filho, por que não veio comer lá no 27? Veio comer filho de Jessé. Nem ontem e nem hoje. Ele perguntou por quem aqui? Davi. Por Davi. E foi direto a quem? Quem estava de olho em quem? No filho dele. Saul já estava de olho em Jonas. Já sabia, quando ele perguntou pelo filho, ele já tinha noção que ele sabia onde estava Davi. Porque ele não era à toa que ele era o rei. A resposta, olha a resposta de Jonas, o filho dele, aí no 28. Lê? Lê. Jonatas respondeu, ele me pediu licença para ir a Belém. Pode. 29 ele ainda está falando. 29. Ele me disse, deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa da sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse, você é o meu amigo. Deixe que eu vá a ver os seus parentes. Você está vendo? Ele tentou aqui gabelar o pai dele, dizendo que Davi era irmão dele, e deixou ele para uma cidade, né? Para Davi rever lá os parentes lá. Em outras palavras, eu dei férias para ele, tinha uma folga para ele. Tá, continuação. E Jonas continuou. E por isso que ele não está no seu lugar, à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher, agora, eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo vergonha para você e para a sua mãe. 31. Quando Davi for vivo, você não será rei deste país. Vai agora e traga aqui, porque eu preciso que ele morra. Porque na verdade, Saul já estava de olho no filho de ser o quê? O rei, ficar no trono. E aqui ele já estava de olho para querer matar Davi. Ele ali viu que Jonas estava o quê? Ajudando, tirando Davi do perigo. Então aqui você vê que nós temos que ver quem somos os nossos amigos. Se está te levando para o caminho de Cristo, está te motivando, está te incentivando a ler uma palavra, está te motivando para fazer uma oração, um propósito, esse é seu amigo. Agora, te dando conselho para beber, te dando conselho para dar uma saidinha, para fazer coisas ilícitas, esse aí não está sendo seu amigo. Esse aí não está fazendo bem nem para ele mesmo e muito menos vai te levar, na verdade, para o caminho do quê? O caminho da morte. Há caminhos que parecem direito, mas é caminho de quê? Caminho de morte. Lá na palavra de Deus que está escrito em Provérbios fala sobre isso. Vamos lá? Deu para entender até aqui? A história dos dois? Não vai esquecer nunca mais. Aí diz aqui,
Tem uma coisa queimando. Nesse versículo 13 que nós lemos, aí mesmo no capítulo 20, o Senhor seja com Davi uma lição de amizade verdadeira e não abandonar na crise. Jonas não abandonou Davi no momento de crise, ele defendeu, ele orou, protegeu e permaneceu com a palavra. Como ele falou, ele fez para Davi. E diz mais, lá em Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Eu gosto do livro de essas passagens de Provérbios. Onde que eu comecei a ler a Bíblia no início. Tudo começou eu lendo a Bíblia em Provérbios. 17, 17. Quem já achou? Eu. Manda ver. Ana. Conseguiu, Ana? Leu o capítulo 17 e 17. Em todo tempo, amar o amigo é mais angústia, mais irmão. Isso é verdade? Vocês concordam? Fato. Porque na verdade ali ele nasceu não apenas um amigo, na angústia virou o quê? Um irmão. Jonas e Davi se tornaram um só irmão, um só espírito, uma só fé e um só Deus. Amém? Aí diz aqui, ó. Amizade que ultrapassa a morte foi Davi com Jonas. Lá em 2 Samuel 9, também fala disso. Depois da morte de Jonas, que o Jonas morreu, tá, gente? Sabia não? Jonas, ele na verdade, ele se matou. Quer saber disso? Ok. Vamos lá. Por causa disso tudo que aconteceu. 2 Samuel 9. Não é o 1 Samuel, não. O segundo. 2. Segundo Samuel o quê? 9. Capítulo 9. Achei. Capítulo 9. Vai ter que ser o versículo 1 em diante. Vamos lá. Para entender legal e você nunca esquecer dessa pregação. Achou? 2 Samuel 9. Diz assim, ó. Disse Davi, aqui a bondade de Davi para com o filho de Jonas. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, que até então todos tinham morrido na casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonas. Jonas era amigo de Davi. Ele aqui pergunta. 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era quem? Ziba. Chamaram e disse a Davi, perguntou-lhe, o rei, és tu, Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. E já se apresentou a Davi como fosse servo de Davi também. 3. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que use eu de bondade de Davi para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho. Aqui, olha o detalhe, tinha esse servo, Ziba, e tinha um filho de quem? O filho de Jonas. Que era o quê? Aleijado. Aleijado? Aleijado. O filho dele. Se vocês prestaram atenção naquela música que o pastor colocou, que tá uma foto minha e do pastor, tá contando essa história aqui. O filho de Jonas. E Davi foi lá e o ajudou. Aquela música que ele botou lá no grupo, que é ficar mostrando a cachoeira, o mar, fala sobre isso aqui, ó. No 4. Onde está? Aleijado.
de ambos os pés, os dois pés. Os dois eram aleijados, do filho dele. 4. E aonde está? Davi perguntou. Perguntou o rei a Ziba e respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo em Lodebar, a casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo, ou seja, vindo Medibozete, filho de Jonas, filho de Saul. Davi inclinou-se e prostrou o rosto em terra. Presta atenção. E disse Davi, Medibozete, ele disse, eis-me aqui, teu servo. No 7 diz assim, então disse Davi, não temos, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor, que é o pai dele, por amor a Jonas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul, que os direitos dele todinho para ele. Coisa linda, hein? Ó, a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. O respeito e amor que ele tinha ao pai desse rapaz que nasceu de nascença, era aleijado dos 2 pés. Aí diz assim no 8, então se inclinou e disse que é teu servo para teres olhado para um tão como eu. Tá vendo como é que era a estima desse rapaz? E Davi ali se prostrou. Na verdade, quem era para se prostrar era o rapaz. Ele se colocou por causa do respeito e do amor que ele tinha para o pai dele. E ele ali se colocou dizendo que, como o Senhor vai me dar tudo isso, se eu sou como um morto, não sou ninguém, vai me dar bens, casa, porque Davi sempre foi um homem justo. Então a terra que era do avô dele, do pai, ele deu todos os direitos para aquele homem. Davi não ficou triste, não? Não deu uma pressão toda? Eu acredito que ele já o esperava. Eu acredito. Porque assim, numa batalha, Davi ficava de frente de batalhas grandes. O Jonas ele estava ali sabendo informações precisas. Desde o momento que ele estava falando de coisas precisas, ele poderia a qualquer momento o quê? Alguém matar ele. Porque não pode você ir contra o rei, contra uma autoridade. Entendeu? Se ele não se matasse, alguém ia matar ele de qualquer jeito, porque ele estava dando informação que não era para o quê? Para dar. Entendeu? Então ele não foi pro céu? Não, Jonas se matou. Mas olha quantas pessoas ele salvou. Ele salvou a vida de Davi, salvou as pessoas justas. Só ele não teve nenhuma culpa no sentido de do pai foi o que foi, porque ele já sabia que o pai dele estava fora do espírito, fora da fé. Vamos lá, onde eu parei? Cara, bem interessante no estudo de vocês hoje. Olha, vamos lá. Onde eu parei? No 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele era servo de quem? De Saul. Passou a ser servo de quem? De Davi. Ó, você vê. Para você ver que isso acontece na igreja. Você pode começar pequenininho, mas ali você passar depois ser responsável daquela pessoa que cuidou de você. Às vezes passa. Isso aconteceu, gente. Olha, eu ajudei o pastor, orientei, dei discipulado para ele para ser obreiro, fazia estudo igual Ismael e João fazia com ele. E ele foi para a reunião de discipulado depois de muito tempo, já estava já na obra. E depois desenvolvemos, eu desenvolvi com ele, depois voltei a caminhada tudo de novo, fui consagrada diaconisa. E com o tempo, quem foi que me consagrou uma missionária? Foi ele. Foi o pastor. Para você ver,
Na obra de Deus não tem isso que está lá em cima, quem está. É Deus que o honra, é Deus que trabalha. É muito forte, né? Aqui aconteceu. Mas vamos lá. Ele disse tudo, no 9, e tudo, ele disse, tudo que lhe pertencia a Saul, toda a sua casa, dei o filho de teu senhor, que é o filho de Jonas. 10. Trabalhai ele agora, pois, na terra, tu e teus filhos, teus servos, e comerás do fruto para a casa do teu senhor, tenha pão para que coma, porém, desce, nome estranho, né? Filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E tinha Zibá 15 filhos e 20 servos. Meu Deus. Em outras palavras, você vai obedecer ele, mas ele vai comer na minha mesa. Ele não vai ser o meu, ele não vai ser meu servo, ele vai ser o meu amigo, porque ele foi o filho do meu amigo. Ele é de casa. Quem senta à mesa são os mais íntimos e os mais chegados. Eita glória. Entendeu? Por isso que o pastor sempre fala sobre isso. Aí vamos lá, vamos no estudo agora aqui. Até aqui vocês entenderam? Se tiver alguma dúvida? Entendi. Isso Aqui. vai até o 10, né? Sim. Aqui, ó. Nisso que tudo que aconteceu, que eu li no 9, olha o que aconteceu, o que houve. Jonas teve um filho que era aleijado, não foi esquecido pelo Davi, não teve momento, não passou por vergonha, foi honrado. Davi restaurou, deu dignidade, deu herança, colocou a mesa do rei. Lição poderosa sobre isso. A amizade verdadeira deixa legado. Amizade verdadeira deixa legado. Se é amizade verdadeira, lá na frente vai sempre ter um legado. E aquilo aconteceu na vida de Davi e Jonas. Aí diz assim, ó. O amor que você planta hoje pode alcançar gerações amanhã. O amor que você planta hoje, nós não fazemos um propósito aqui, um projeto 3 em 1, nós não damos o caminho, não falamos do amor de Deus, não falamos, não cuidamos das crianças, eles lá ele vai continuar a geração falando desse amor de Cristo e falando da fé. Esse é o fundamento do projeto 3 em 1. Vamos lá para terminar, 1 João 15, 13. 15, 13. É 1 João mesmo? Não. João 15, 13. João 15, 13. 15, 13. Chefe de Mateus. Achou? Pode ler. Me ajuda, João 15, 13. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Forte, hein? Você vê. Jonas deu a vida. Ele poderia não fazer isso, mas ele sabia que tinha que ser feito ao respeito de proteger o amigo dele, que era Davi. Hoje nós tivemos essa lição. Lê o 14 também. Quem é amigo é isso aí, ó. Lê o 14 para terminar, com chave de mão. 14. Vocês são os meus amigos se fizer o que eu mando. Para você ser amigo de Cristo, você tem que fazer o que ele manda. Você entendeu? Se você quer entender melhor essa passagem, lê depois todo. 15, já fica para você ler e meditar depois. Do 1 vai até o 21. Vai falar um pouco de cada. Falar de Cristo. 27. 27, 27. Vamos lá. Agora vamos para a atividade? Não. Tá, por isso. Responde, não precisa botar a pergunta não. Precisa copiar sim, pode copiar. Eu não vou copiar. Ó. Ou participa da aula ou não participa. Qual a característica da Não, lei desse? você não tem o que mandar.
Toda não. G. Aqui você só aprende. Então, Você meu amigo tem que me obedecer, tu acabou de ler. Eita. Eita. não é amigo, é irmão. Tá vendo? Coisa aí. Davi foi marcado por uma intimidade de Jonas. Qual foi? A aliança eles tiveram? Qual foi? Escreve aí. Não, calma aí. Qual foi? A aliança, a intimidade que Jonas Faz a pergunta de novo. a aliança que Jonas fez com Davi. Qual foi? Não, o que ele deu que ficou marcado? E teve 3 opções, ainda estou botando assim, teve 3 opções. Qual que foi que ele deu para Davi? Ah, Escreve. já tá. 3 coisas, né? Qual é a das características de Davi que você deseja desenvolver? Qual a característica? Não, é a tem que segunda. colocar as 3. É bom. Seria o correto. Não bota 0. Qual é a característica de Davi que você desenvolveu nesse estudo aí que nós tivemos hoje? Não respondi nem não. Não, só coloca. Depois você responde. Desenvolveu, como assim? Que você Eu viu, já sei. que você aprendeu. Qual foi? Faz a pergunta número 1 de novo. Para deixar bem claro, o que Jonas deixou marcado na aliança que ele fez com Davi. Que ele deu, que ele matou. Que ele deu. Ele deu alguma coisa para Davi, quem lembra? E qual foi teve característica do que significa os 3 também, né? Ah, característica daqueles 3? Tá pedindo? Não, cara, que você é mais fácil. Eu não sei que era Esse que, problema, o, sabe? o que o que ele ofereceu na aliança. Compartilhe nesse momento alguém que você tem como uma amizade dessa. Compartilhe com alguém que você tem uma amizade como essa, de Jonas e Davi. Ah, sim. Compartilhe aqui. Eu tenho, vamos dizer. Eu vou falar. Não? É. Tenho não. Compartilhe uma amizade como essa que tem Jonas com Davi. Compartilhar é você falar, comentar como é, quem é, o nome da pessoa. E a pergunta que ninguém quer calar. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus. Você teve bastante, né? Bastante pergunta, né? Sim. A 2 é o quê? Porque Davi foi o homem segundo o coração Não, a de 2. Essa é Compartilhar. essa não é 3, não? Ó, a 2 foi falando sobre os 3. A 1 foi falando sobre os 3 e a 2.
era compartilhar em grupo uma amizade como essa de Essa é a Davi. 3. Deixa eu ver. Eu sempre não vou ver. Eu não fiz. A Eu também primeira, quero. a A primeira, segunda. Vamos lá. a Qual foi segunda, a primeira eu falei marcar o que Jonas deu para Davi. essa é a primeira. Essa foi a Sim, ela primeira. tá falando em ordem. Então, Essa foi a primeira. sim, a segunda. Todo mundo conseguiu colocar? Consigo colocar já Já vou ter. a segunda. A segunda Vai pra foi- quarta já. A segunda foi. A segunda foi o termo da amizade que você tem e para você citar aqui no grupo. Uma amizade como de Jonas e Davi. Quem é essa amizade que você tem? Você vai escrever, eu tenho uma amizade que o nome é fulano. A E 3 é a 2, é isso? Não, a 3 ela vai falar. A 3 é essa. A 3 é aquela. Vocês estão confundindo? A É. 2. Misericórdia. Quantas perguntas foi feita? Eu por isso que eu tô falando, teve bastante. Teve 3 só, cara. Não. Porque Ó, Davi teve foi a quatro. última. Porque Davi foi o Que ela homem falou segundo por o coração de Deus. Sim. Foi a 4. Essa foi a quarta. É 4. A segunda. A segunda, a tarefa é o que a gente desenvolveu. É! O que a gente. Exatamente. O que você desenvolveu nesse estudo de hoje? Vai. E a quarta é o quê? A quarta é essa, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Nossa. Como foi? Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Por que será? Que Davi foi escolhido por Deus, por que será? Você tem que pensar. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? É o único da Bíblia que fala que foi um homem segundo o coração de Deus. A pergunta é por quê? O que você acha? Vou dar depois a resposta para O você. quê? Vai falar de novo? Vai. Vai bater essa piraria aqui. Olha aí. O quê? Fala de novo. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Já. Pronto. Eu quero saber por quê. Pronto. Eu acho que eu sei, hein? Veio alguma coisa na minha mente. Vamos lá, vamos ver. Cada um vai dar a sua resposta. Vou começar pelo João, que já está todo Começa animadinho. você. Você está todo animado hora para de- responder aí, né, cara? Ele não está animadinho para responder? E já comecei a pensar aqui, já sei a resposta. Então vai começar para quem sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Vai. Qual é a tua? A 1. Pode começar. Eu botei a capa, a espada e o cinto. Só isso? Isso aí. Eu coloquei capa, identidade real, espada, postura de um guerreiro e cinto, autoridade. Show. E tu, João? A mesma coisa. A 2. Eu botei sobre lealdade, bondade e sol. Não comigo. A saber em quem eu posso confiar. E tu, João? Fidelidade. Fidelidade. Show. Esse é o presente de hoje. Terceiro? Terceiro. Tu. Vampiro. Não entendi. O que é isso? Drácula. Pacaco. Como é que é na segunda tua vez, Drácula? Fala aí, vai O explica Drácula. aí. Hã? Ó, ele é meu amigo há bastante tempo, entendeu? A gente se conhece. Ó, não escreve de novo, deixa de jeito que tá, rapaz. Au. Eu conheci ele há bastante tempo, a gente se conhece há bastante tempo. E eu aprendi que pra ele ser meu amigo ele tem que me obedecer. Foi muito bom ter aprendido isso também. E o Drácula, vulgo Drácula, nome Ismael. Ah, tá. Isso aí. Parabéns. E vocês, mano? Ó, cara. Fica pensando aí.
família? Então vamos fazer a quarta. A 4 não. Deixou em off. Vocês têm até o fim desse mês Ah, para me dar. eu tenho. Você vai, só Só o João que me respondeu. Agora vocês que não deram Eu resposta respondi. hoje, A 3. vai fazer uma A 3, a atividade. 4, tudo. Fala Não, então, deixa eu não. falar. Eu já falei. Tu falou que é 3. De novo, não falei que falou era ele, três. cara. Não. Você não então falou. não tá prestando atenção que eu tô Você não falando. falou, Falou vou que ficar não na quer falar. curiosidade. É. Não, você foi, falou pra perguntar quem era, Quem? falei que era o João, falei que era macaquinho. Aí depois chegou na hora, você perguntou ele o que. Não sei lá o que tu falou ainda. Eu Tá não bom, queria- cara. Tu respondeu a 3. Então, a Ana Clara tem até final desse fevereiro para pensar direitinho uma amiga. E falar, responder a 4 e responder trazendo uma folha para mim. A 4 eu coloquei por conta da bondade no coração. A 4, Sim. Tu, Ismael, antes dessa fala que tá no errado. caso da bondade, Da Generoso. bondade no coração. você acha que Davi... Não, deixa ele falar primeiro. Calma aí, você era Davi corrigir. foi o homem segundo o coração de Deus, na sua opinião, é por causa da bondade. E você, Ismael? Ele é generoso. Porque ele era generoso? E você? Outra pergunta que vai ficar também. Vamos lá, vou responder para vocês. Davi foi marcado por Deus, por isso que ele teve, e até o dia de hoje é falado para o homem segundo o coração de Deus, pela intimidade, pela obediência. Só isso. Entendeu? Foi por causa da obediência que ele tinha a Deus. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, pastora, a senhora quer dizer que tudo na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, começa pela obediência? Sim. E essa era a diferença. Obediência e o quê? Obediência e intimidade com Deus. Vamos lá? Ainda vou continuar aqui nessa coração de Davi, amém? Não está aí, está aqui. Vou ler ao respeito do que a gente tinha feito. E hoje eu falei para o obreiro Inácio que eu terminaria hoje a apostila. Eu não vou dar mais estudos de Davi. É a última para terminar. Amém? Amém. Foi até mais além. Fizemos além do que estava escrito nessa apostila. Para falar sobre isso, o coração de Davi, lê lá em Salmos 51, 10. Agora? Agora. Para vocês entenderem porque eu respondi isso. Salmos 51, 10. Anota só, depois pode meditar. Se não quiser ler, não precisa ler aqui agora não, tá? Você só anota. Cria em mim, Deus, um coração puro. O que Davi estava fazendo aqui? Tendo Intimidade com quem? com Deus. Ele estava pedindo o quê? Coração puro. Um coração puro. Então aqui tudo começou pela intimidade. Intimidade. Tá respondida a pergunta que foi feita? Tá. Fechou? Aham. Então depois vocês meditem em casa sobre isso. Aqui eu vou falar também um resumo a respeito disso. Davi pecou? Sim ou não? Sim. Davi pecou? Ismael, Davi pecou? Pode ser. Davi pecou, mas mesmo ele ter pecado, o que ocorreu depois? Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. De uma forma o quê? Pode falar. De uma forma Sincero. sincera. E de todo Todo o vosso coração. o vosso coração. Então ele era um homem quebrando de coração e de espírito. Entendeu? Porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. Aí vamos lá, para casa. Você já tentou esconder o erro? Calma aí.
Bota aí, lição de casa. Que esse já foi corrigido. Agora, para casa é para você fazer durante a semana. Lição L-I-C. Ah, foi. Ah, ótimo. Lição. E. Primeira pergunta? Você já tentou esconder um erro? Uma pergunta. Isso é para casa, tá? Já. Já o quê? Tentou esconder um erro. Esconder? Esconder. É S-C-N-D-E. Tá. R no final. Tá conseguindo todo mundo pegar? Ou estou muito rápida? Tá bom. Quer que eu vou mais lento? Não, sim. Um pouquinho mais lento. Vou mais lento, então. Escrevo. Ah, Você já tentou esconder um erro? É uma pergunta. Sim ou não e por quê? Sim ou não ou por quê? Já? Escreve aí. Já tá Ó, escrito. você já tentou esconder um erro? Sim ou não? Por quê? A pergunta está bem clara. Você Vai. já tentou esconder É. um erro? Sim ou não? Por quê? Sim ou não, por quê? É, tem que botar um papel? Sim. Não. Vocês querem deixar essa resposta para outra semana ou querem responder logo tudo hoje? Final do mês. Final do mês? É mesmo? Sim. No mês que vem? Ou quer responder já hoje? Hoje não, tem que Não, pensar se muito. não final dele, não, tá bem. Tá bom. No próximo Então, dia que tá. só deixa as perguntas aí para vocês responderem depois. Pode ser? Sim, eu já vou ter que pensar muito nessa. Vai. A Macara já pensou em vários. Já mexeu com o cérebro dela, deu uma sacudida assim. Ai, meu Deus, vem agora. Escreva agora no 2. Escreva uma oração pedindo perdão a Deus. Dê espaço, hein? Porque a coisa vai ser grande aí. Uma oração pedindo perdão a Deus. Foi. Quais são os gigantes que você já enfrentou? Davi enfrentou e você? Qual tem sido os seus gigantes? Qual tem sido os seus gigantes? Sabe o que é gigante, né, gente? Sabe, Natália? A gente sabe, mas é sempre bom uma explicação, né? Sim. Pode falar. Vou falar de mim. Qual tem sido o meu maior gigante aqui? Não é falta de fé, não é falta de voluntário, não é falta de criança. Qual o maior gigante que tem sido? Aqui tem sido o mal tem trabalhado muito na mente e nos emocionais das pessoas, desanimando, colocando esfriamento espiritual. A pessoa começa muito bem, depois ela para. A pessoa não tem um propósito, a pessoa
Às vezes ela só vem para ter uma bênção, para receber resposta financeira, mas ela não vem de fato para querer Cristo Jesus. Esse está sendo o meu gigante. De a pessoa querer de verdade Jesus Cristo. De querer ter uma aliança. Você vê, o Jonas teve com Davi, tem gente que não quer nem com Jesus. Então, é ter esse compromisso com Cristo. E o maior gigante é isso. Quando uma pessoa tiver um compromisso de fato, não precisa ficar preocupada. Quando ela tem um encontro com Cristo, nada vai abalar ela. Nada vai parar ela. Por enquanto, poucos aqui estão conseguindo ter essa intimidade com Jesus. De querer, passa a luta, pode chover, pode fazer sol, mas ela continua na fé. O maior gigante é isso, porque os adversários têm trabalhado muito nos emocionais das pessoas, para elas não ir em frente com o propósito com Cristo. Ela dá um passo para frente e 10 para trás. Quando ela vai vindo muito animada, quando você vai ver, pô, a igreja encheu, daqui a pouco a igreja só tem 3, 2. Pô, agora lotou, aí daqui a pouco tá vazio de novo. Esse tem sido o meu gigante. Mas eu não desisto, amém, pessoal? Amém. Qual tem sido o teu gigante? Aí vocês vão ver. Para terminar, o que é preciso para ter uma Mais intimidade uma com pergunta? Deus? Que é Sim, isso? para casa. O que é preciso para fazer para ter uma intimidade com Deus? Eu já dei a resposta no início. Se pegaram, o que é preciso para ter uma intimidade com Deus? Acabou? Vamos já baixar a cabeça para finalizar. Hoje o estudo de Davi terminou, graças a Deus. Acabou com chave de ouro. Ter intimidade com Deus. Tem que falar, pode falar um monte de coisa, tem que falar só um. Ah, pode falar. O que você vê, o que você acha, pode botar. Manda ver. Isso aí. Eu, para mim, ter intimidade com Deus, olha, tem muita coisa. E até hoje eu não paro. Amém? Antes de nós fazer a oração, vou perguntar, o que você achou hoje do estudo? Eu achei que estava bastante tempo sem ter, né? E quando teve foi muito produtivo, né? Bastante perguntas. Teve até para casa dessa vez, que é difícil às vezes ter. Eu achei muito interessante. E eu achei que foi bom para a gente saber se a gente tem realmente um amigo de verdade, um irmão, né? De verdade. Foi muito bom esse estudo. Eu acho que abriu muito minha mente em relação não só a quem é um irmão como um amigo, mas também quem é um amigo normal. Acho que abriu muito a minha visão nisso também. Show. Você fez a diferença entre irmão e amizade, né? Tem colega, né? Tem aquilo que realmente, como o Jonas de Davi mostrou através desse estudo. Arrebentou. Ismael, o que você entendeu, o que você achou de hoje? Fala com a gente. Bom, E você, Ana Clara? Foi bom também. Aprendeu? Fez bem pra você? É. Incrível que pareça, antes de tudo isso acontecer, nós estávamos conversando sobre amizade. Eu e a Ana Clara, antes de vocês chegarem, e ocorre muito isso. Às vezes a pessoa não dá valor, aí depois, às vezes quer se aproximar de uma maneira errada, às vezes a pessoa não dá valor quem realmente dá conselho. Às vezes a pessoa realmente, a amizade verdadeira, ela também, ela puxa você para uma responsabilidade. Sim. Dar conselho para você, não é legal não, pô, não. Aí você quer dar sempre mancada, vigia, pô, esse negócio que você está fazendo aí não é bom. Quem é amigo fala. Quem é uma amizade sincera e verdadeira fala. Agora quem não é, por exemplo, eu achei mó barato aqui, aconteceu um projeto. Eu fico ali às vezes do altar e eu não aguento. Mas eu ouvi, um chegou assim, pô, com toda a moral, tu tá com bafo, eu não aguentei, cara. Eu fui lá. Fala, ao outro fala assim, você não escovou o dente. Um falando pro outro. Mas eu digo, ó, sabe, uma intimidade, daqui a pouco, naturalidade, depois abraçou, tu sabe que eu falo mesmo. Mas
chateado, fala. Então nós temos que procurar saber fazer nossas escolhas. Oi. Aí você pode perguntar assim pra mim, pastora, a senhora tem muita amizade? Na sua opinião, sim ou não? Sim ou não? Tem. Sim ou não, Ismael? Tem? Tem um conhecido. Amiga mesmo, só tenho mesmo, acho que dá pra contar no dedo. Ainda vai sobrar dedo aqui. Porque assim, conhecido tem um vários, rede social tem um bocado. Vizinha, parente, mas eu acredito que a amizade, no momento que você pode ficar 1 ano sem ver ela, mas quando você reencontra, é como se viu a semana toda. Bate um assunto, vai, não tem aquela cobrança, porque é amiga de verdade. É, eu acho tipo assim, Fê, aquela amizade que fica cobrando, você não falou comigo, Você não isso, você não aquilo. Eu quando eu fui pra lá, eu fiquei 1 ano sem falar com o Ismael. Eu nem mandava mensagem pra ele. Eu falava com todo mundo, menos com ele. Não, mas quando ele ficou no hospital. Quando ele ficou no hospital, eu só liguei pra ele uma vez. E a gente ficou esses anos todos sem se falar. E depois quando eu voltei, só na semana que eu voltei, que eu tava pra voltar, que eu comecei a voltar a falar com ele. Aí quando eu vi, a gente ficou na rua há mó tempão, como se a gente se falasse todo dia. Como não ficou longe, né, um do outro. Mas isso sim é amizade. E é algo muito bacana. Então se você tem, valoriza mais, ouve mais. Se não tem, pede Jesus para trazer uma pessoa que venha te dar conselhos bons, te orientar o caminho da luz, o caminho de Cristo. Porque, gente, em alguém a gente também temos que confiar, não só em Deus, né? Sim. Entendeu? Sim. Porque ali eu vi que Jonas botou a vida dele na mão de Jonas. Ele acreditou que ele ia resolver. Ele era, em outras palavras, tu pode, você é um guerreiro. Então ele confiou nele. Então tem que ter mais confiança. Se está havendo uma desconfiança, algo que está acontecendo, algo que você está vendo, não está legal, dá um toque, fala, ó, você não está legal não, eu quero o teu bem. Ó, tu fala, quando alguém está errando, você tem coragem de falar para a pessoa? Então, mas aí nós estamos de amizade. Tu contaria, falaria, se ela está dando, deixando a desejar, quer dizer, está só fazendo coisas erradas, você não falaria. Eu já sou aquela que fala. Eu falo até pros colegas, eu falo. E eu vou dar uma opinião aqui para cada um de vocês antes de nós fazer a última oração. Não, eu vou, mas depois, calma aí, a gente vai orar. Quando eu desligar ali, eu vou falar algo para ele, o Ismael, o João e o André. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Meu Deus, muito obrigado por essa direção, por tudo que o Senhor direcionou, falou nos nossos corações, brinda a nossa mente, e nós venhamos ter mais ânimo, Pai, para fazer as coisas que te agradam, que levam a gente a ter uma intimidade mais contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade na tua presença. Repete-se comigo, Jesus. Jesus, me ajude a manter a minha fé e ter uma intimidade com o Senhor. Deus, toma minha mente, toma meu coração. Me guarda e me protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Desliga lá, por favor, bem.